A gente abre a edição de hoje com uma informação exclusiva. Eu apurei agora há pouco que os vereadores do partido PDT aqui de Curitiba decidiram romper com a oposição e deixar o bloco na Câmara de Vereadores da capital. Com isso, a oposição ao prefeito Eduardo Pimentel diminui, encolhe e fica representada pelos partidos PT, PSB e PSOL. A bancada dos vereadores da oposição é aquela que atua na contramão da prefeitura, ou seja, o ouvinte não faz parte do governo Pimentel. E aí, quando chegam lá projetos, propostas de interesse da prefeitura, do prefeito, costumam ter uma visão bastante crítica, contrária, principalmente em questões ideológicas, mas de qualquer forma, historicamente, acabam votando mesmo contra quase tudo, praticamente tudo que as prefeituras ou que a situação envia para a Câmara de Vereadores. Hoje PDT tem 2 vereadores em Curitiba, o Marcos Vieira e a Laís Leão, e com a saída dos dois, então, do bloco da oposição, a oposição aqui em Curitiba vai ter apenas 5 vereadores. A bancada, que eu vou chamar aqui de antiprefeitura, agora tem a formação então da professora Ângela do PSOL, Camila Gonda, do PSB, e os 3 vereadores do PT, que são a Georgia Prates, o Ângelo Vagnoni e também Wanda de Assis. Apesar de sair da oposição ao prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD, o partido, os vereadores PDT agora não entram de forma oficial na base do governo. Não quer dizer que são apoiadores do prefeito Pimentel, se declaram até o momento como independentes. Vereador Marcos Vieira, do PDT, que inclusive assina o documento a que a Jovem Pan News teve acesso com exclusividade, avisando a Câmara de Vereadores sobre esse descolamento do bloco de oposição, afirma que, na visão dele, o PDT vai contribuir mais com a população curitibana, ficando nessa posição de liberdade e de independência sem fazer parte da oposição. Vamos ouvir o que ele disse. O PDT assinou o bloco da oposição no momento da composição da mesa, por entender a importância de ter alguém da oposição na mesa. Mas agora sai do bloco e volta para o seu local de independência, conforme tem caminhado nos últimos anos aqui na Câmara Municipal. Caminharemos na independência, mas com o compromisso de debater todas as pautas, todos os assuntos que forem importantes para a nossa cidade, e queremos contribuir com o avanço e as melhorias da cidade, principalmente com as ações que impactam diretamente na vida dos curitibanos. A Jovem Pan também procurou a vereadora Laís Leão, do PDT, para entender um pouco essa movimentação, né, da saída aí do bloco da oposição, e ela afirmou exatamente que é isso mesmo, né? Confirmou que houve esse racha, esse rompimento, e que o bloco da oposição, ele acabou tendo ali a adesão do partido, do PDT, só de olho na eleição da mesa. A mesa é aquela que comanda a Câmara de Vereadores, são os nomes que fazem parte do que seria uma direção da Câmara Municipal. Então, confirmou que, assim, né, como em outras legislaturas, o partido vai manter uma posição independente, mas ela não mandou áudio, não quis gravar entrevistas aqui sobre o caso, só fez essa manifestação, confirmando, portanto, a informação que nós estamos trazendo. Já a vereadora Camila Gonda, essa do PSB, que é a líder do bloco da oposição na Câmara de Vereadores de Curitiba, lamentou a saída dos vereadores do PDT do grupo e afirmou que o campo progressista sai perdendo com a mudança. Vamos ouvir o que ela disse. O PDT ele já vinha demonstrando, né, essa linha de independência, então acabou mesmo que pra gente não foi uma surpresa, né, pra galera do bloco. Isso deixa a gente triste porque tradicionalmente na Câmara Municipal ser da oposição já é, enfim, uma luta diária. Então a gente precisa de união da oposição. Nós entramos nessa legislatura com 7 vereadores do campo progressista. E essa saída de 2 integrantes, ela prejudica os trabalhos, porque a gente acaba perdendo força na aprovação de projetos e pautas importantes, né, para os curitibanos, né? Não é para a gente, é para a população. Então quem acaba perdendo com essa decisão é mesmo a população. Mas independente disso, como líder do bloco, né, do PSB, PT e PSOL, eu reforço que todos aqueles que confiaram nos nossos nomes, que a gente vai seguir lutando pelas pautas e que a gente vai estar sempre juntos e abertos para receber demandas, sugestões e para estar sempre do lado do povo e das pessoas que, enfim, constroem e ocupam Curitiba diariamente.
Presidente estadual do PDT, o deputado Goura, que disputou como vice-prefeito a eleição de 2024 com Luciano Dutti, né, em uma frente ampla da oposição, também foi questionado sobre essa história, toda essa mudança, mas, por enquanto, ele não respondeu aos questionamentos da Jovem Pan News. Então, olha a situação, segunda semana do ano, oficialmente ainda os vereadores não retomaram o trabalho, né? Tem ali a nomeação, alguns já vão apresentando projetos de lei dentro da Câmara, mas não temos as votações acontecendo nesse momento e já tem o que racha na oposição. Já tem oposição rachada aqui em Curitiba, oposição à Prefeitura da capital. Informação de bastidor, inclusive, é a de que tudo indica que esses vereadores que estão saindo do bloco da oposição possam aderir ao bloco Republicanos MDB. Costuras que já começaram, mas que não estão consolidadas. E o que representa a saída desses dois vereadores aí da bancada contra a gestão de Eduardo Pimentel? Significa uma alegria lá na prefeitura, porque é um enfraquecimento, né, exatamente dos vereadores de esquerda em Curitiba. É isso, é enfraquecimento das pautas de esquerda, enfraquecimento da visão progressista na cidade e uma tranquilidade maior para que a prefeitura consiga impor junto à Câmara, em tese, a sua visão e os seus projetos, porque a gente já desenhou aqui qual é o papel da oposição. Não é à toa que você acabou de ouvir, por exemplo, a líder do bloco ali falando em tristeza, né? O PDT já vinha demonstrando interesse. Pela fala do vereador Marcos Vieira, existia um combinadão, digamos assim, nossa parceria ela é momentânea, né? Só para garantir, para assegurar ali que dentro da mesa, no comando da Câmara de Vereadores, tenha também um nome que venha da oposição, e a escolha foi pelo nome da vereadora Georgia Prates, do PT. Ela foi emplacada lá, né, exatamente na direção, é a 4ª secretária da Casa de Leis aqui de Curitiba, e aí depois disso, casamento rompido. Segundo o vereador, era importante ter equilíbrio nessa composição, mas agora é vida que segue. Eu até perguntei a ele qual a interpretação, né, que ele poderia ter sobre a questão de independência, porque hoje, ouvinte, quando você fala que aquele político ele não é nem governo, nem oposição, se abre as redes sociais, qual é a avaliação que você encontra? É o isentão, né? É o neutro, é aquele que está em cima do muro, não está com o pé em cada canoa. E o vereador disse que sabia que essas críticas poderiam vir, né, aliás, e que exatamente adotou essa postura exatamente no sentido de marcar um território fora da polarização. Ele acredita que vai ter ali a liberdade para fazer o compromisso de votar com a prefeitura quando entende que é o caso e para votar com a oposição quando entende que é o caso, mas reconheceu, né, que durante a campanha e que durante o histórico mesmo, né, quando você pensa no partido PDT, você pensa o quê? Você pensa naturalmente numa proximidade maior, né, com esses partidos que fazem parte ali da oposição. A líder da bancada, a vereadora Camila Gonda, pontuou ali, né, que isso deixou um entristecimento muito grande, não teria como ser diferente. Dá para compreender o ponto de vista dela se você analisar, porque a situação não fica tão favorável assim, né, para a oposição. Você tem lá políticos que têm um discurso que conecta muito mais, né, com o campo progressista. Então, se você é da esquerda, você espera o quê? Que venha uma adesão ali. E aí, de repente, né, tem dois nomes com uma decisão partidária saindo ali de dentro do bloco, né? Então, legislativo é isso. Como é que você ganha no legislativo? Com maioria. Tem que ter apoio, tem que ter peso, tem que ter convencimento, né? A gente sabe que as prefeituras, isso não é só aqui em Curitiba, tendem, né, a ter, pela eleição, pelo desenho da eleição e pelos apoios que são costurados, né, as indicações que são feitas quando há uma eleição de prefeito, tendem a ter a composição que favoreça muito ali ao prefeito. É complicado você encontrar ali uma Câmara de Vereadores em que você tem a oposição como maioria, mas a oposição vai lá e faz esse papel, como critica e discorda da visão política, aí fica lá fazendo aquela fiscalização no detalhe, né, tentando encontrar falhas, tentando encontrar uma série de questões, o que dá um equilíbrio entre os poderes também, né? Fora quando você olha a situação, às vezes você tem uma cidade ou um país, quem é a situação, de repente, a oposição, e com o tempo vai havendo ali essa dança das cadeiras. Então, agora a gente vai entender exatamente como é que vai se dar esse trabalho da oposição, encolhida ali, menor, com 5 deputados. E a pergunta da nossa enquete é exatamente para entender o seu ponto de vista. O que é melhor para a população? Ter uma oposição de vereadores mais forte ou mais fraca? Deixa
correr mais tranquilo para a prefeitura colocar o seu ponto de vista nessa conversa com o legislativo, com o entendimento dos vereadores, ou não, né? Quem é do contra vai ter aquele pente fino ali tentando caçar os erros, as falhas, é parte do jogo político, seja quem for. Se a oposição, numa instância como é a federal, né, de direita, o trabalho é o mesmo, é procurar as falhas da gestão do governo Lula, né, e procurar e criticar, e fazer a fiscalização. É isso, né? Independente do lado ou outro, a função é a mesma. Você pode deixar por lá o seu comentário, já vai ter lá também no ric.com.br matéria trazendo os detalhes dessa notícia que nós estamos dando em primeira mão para você da audiência.